CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa noite a todos. Nós vamos iniciar o estudo no livro do Evangelho, segundo o Espiritismo, que é o capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espíritos. O item 11, é isso? O item 11, o orgulho e a humildade. Que a paz do Senhor esteja convosco, meus queridos amigos. Venho até vós para vos encorajar, a seguir o bom caminho. Deus concedeu aos pobres espíritos que habitaram a terra em outras épocas, a missão de vir vos esclarecer. Bendito seja Ele pela graça que nos oferece de podermos ajudar no vosso aperfeiçoamento. Que o Espírito Santo me ilumine e me ajude a tornar compreensíveis as minhas palavras, concedendo-me colocá-las ao alcance de todos. Todos vós, encarnados, que estáis em provas e procurais a luz, que a vontade de Deus me ajude a fazê-la brilhar aos vossos olhos. Vou ler um parágrafo para fazer a prece. Pedimos ajuda a Jesus, pedimos ajuda aos espíritos guia desse estudo, ao Espírito Luiz, a Dona Ivone, Dr. Bezerra. Peço ajuda para os nossos irmãos suicidas. Peço o bálsamo curador. Peço a Jesus entendimento das palavras que aqui foi lida. Peço ao Sou Altivo, às irmãs queridas, a Dona Lurdinha. Peço entendimento dessas palavras que ainda não entendemos direito. Peço em nome de Jesus, mas acima de tudo em nome de Deus, que iniciaremos o estudo do Evangelho de Jesus. Que assim seja. Em nome do amor, iniciamos os nossos estudos. Então vamos lá. Estamos no item 7. Bem-aventurados os pobres de espírito, capítulo 7, melhor dizendo, no item 11. É uma mensagem grande. É a última mensagem, o último item do capítulo 11. É uma mensagem de Ferdinando, o espírito protetor. Não é a última mensagem não, temos a 12 e a 13 ainda. É uma mensagem de Lacordaire. Mas é uma mensagem grande, né? Que vai falar de uma coisa de um tema muito pertinente.
que se chama Orgulho e Humildade. Então vamos lá, vai, Adilane. O orgulho e a humildade. Que a paz do Senhor esteja convosco, meus queridos amigos. Venho até vós para vos encorajar a seguir o bom caminho. Deus concedeu aos pobres espíritos que habitaram a terra em outras épocas a missão de vir vos esclarecer. Bendito seja Ele pela graça que nos oferece de podermos ajudar no vosso aperfeiçoamento. Que o Espírito Santo me ilumine e me ajude a tornar compreensíveis as minhas palavras, concedendo-me colocá-las ao alcance de todos. Todos vós, encarnados, que estáis em prova e procurais a luz. Que a vontade de Deus me ajude a fazê-la brilhar aos vossos olhos. O senhor não vai explicar? Continua, tudo bem. Então ele fez uma apresentação, né? Era um padre, eu estou procurando aqui o Lacordaire na internet e para passar alguns dados sobre ele para vocês. Mas vamos lá. Depois a gente vê sobre isso. Porque o que tem aqui está gravado e não dá para a gente falar. Mas até dá. Vamos aqui, ó. Ó, quem foi Lacordaire? Ó. Henrique Dominique Lacordaire, o maior orador do século XIX, nasceu em Dijon, 13 de maio de 1802. Aos 14 anos, fez a sua primeira comunhão com muita devoção e piedade. Mas a leitura dos racionalistas, sobretudo a prosa sarcástica e demolidora de Voltaire, quando ainda estava na escola, Lacordaire perdeu a fé. De Dijon, foi para Paris para concluir seus estudos jurídicos. Quando entrou para a escola de Direito, ele já era um ateu declarado. Seus primeiros esforços, trabalhos, atraíram a atenção do grande Berry. Eu vou parar por aqui, ainda bem que eu desliguei, né? É grande pra chuchu. Então eu ia falar um pouco de Lacordaire, a gente já sabe que foi no século XIX, né? 1800 e pouco que ele viveu, foi católico, foi padre, filósofo e depois se torna espírita. Voltaire foi um filósofo materialista e que a Igreja Católica se arrepiava em falar em Voltaire. Tinha uma frase dele que ele dizia o seguinte: esmague a maldita, esmague a maldita. A maldita era a Igreja Católica. Então quem quiser saber um pouco sobre Voltaire, quem quiser saber um pouco dessa história, saber quem foi Lacordaire, pode procurar aqui no YouTube. Hoje a gente tem acesso fácil ao que a gente quiser. Quer saber quem foi Gileno? Como é que é teu nome? Gileno de quê? Gileno Silva. Gileno Silva? Coloca aqui que vai aparecer. Gileno Silva. Então fica fácil a gente pesquisar. Mas a gente conhece o espírito pelo que ele fala, né? A gente conhece o espírito pelo que ele demonstra ser. Aí ele vai falar o quê? Sobre a humildade e o orgulho, ó.
Eu vou ler um parágrafo, a Dilane lê outro. Ó. A humildade é uma virtude bastante esquecida entre vós, sendo muito pouco seguidos os grandes exemplos de humildade que tendes recebido. No entanto, podeis ser caridosos com o vosso próximo sem humildade? Olha aí, já tem uma frase aí para a gente meditar sobre ela. A gente quer ser caridoso, mas a gente pode ser caridoso sem humildade? A minha caridade vai até onde o outro não me irritar? A minha caridade para com a Irineia é até onde ela me irrita. Quando ela me irritou, acabou a caridade. E é bem, como nós dissemos, bem pertinente. É uma virtude bastante esquecida e pouco praticada. Os exemplos de humildade. E o nosso grande exemplo de humildade, apesar de muitos seus outros exemplos, é Jesus. Jesus é o nosso modelo. Mas a gente vê bem pertinho o Chico, a postura do Chico, diante das dificuldades, diante do mundo, diante da vida. Agora, essa pergunta aqui é uma pergunta bastante importante. Podemos ser caridosos sem humildade? Não. Ele responde, não. Visto que esse sentimento nivela os homens, mostra que eles são irmãos, que devem se ajudar mutuamente e os conduz para o bem. Aí a gente pensa em Jesus. Jesus escolheu 12 para divulgar a doutrina que ele trouxe. Pessoas simples. Jesus alguma vez se colocou maior do que Pedro? Do que Judas Iscariotes? Ele diz: quem quiser ser o primeiro, seja o último. E ele vai lavar os pés do apóstolo, mostrando o que é ser humilde, o que é se colocar como igual. É que eu não tenho a passagem de cabeça aqui, senão eu ia ler. Deixa eu colocar aqui no nosso... Aqui tem tudo muito fácil. Eu vou colocar aqui, peraí, bem rapidinho. Para eu ler a passagem, que é muito engraçada até essa passagem, a postura de Pedro. Jesus lavando os pés. Olha eu catando milho aqui, dos apóstolos. A minha neta com 3 anos escreve mais rápido do que eu. João 13, 14. Vamos ver se aparece aqui João 13, 14. Aparece uma porção de coisa aqui. Deixa eu colocar aqui melhor. É melhor que no YouTube. João 13, 14. Ó. Eu botei 15, é 14. João 13, 14. Vamos ver aqui, eu vou ler para vocês. Ora, se o Senhor e Mestre vos lavei os pés, vós também deveis lavar os pés uns dos outros. Mas não é isso aqui que eu quero. Eu quero quando ele diz que vai lavar e vai lavar os pés dos apóstolos, e Pedro diz assim para ele, uma passagem engraçada. João 13. Aí Pedro diz assim: eu não admito que o Senhor lave os meus pés. Mais ou menos assim: não, meus pés o Senhor não vai lavar não. Aí Jesus vira para ele e diz: então você não vai estar comigo no reino dos céus, você não vai estar comigo no reino do meu Pai. Aí Pedro responde para ele: então lava meu pé, minha cabeça, meu corpo inteiro.
Então, Jesus mostra o que é a humildade, o que é a simplicidade. Aquele que quiser ser o primeiro, seja o último. Se tornar e deixar e vir a mim as criancinhas, mostrando ali a humildade, como a gente tem que ser humilde. Bem-aventurados os que têm, bem-aventurados humildes, porque é deles o reino dos céus. Então ele fala sempre da humildade e exemplifica com seus atos, com suas palavras, com suas atitudes. E ele coloca aqui, não, a gente não pode ser caridoso sem humildade, já que esse sentimento nivela os homens, mostra que eles são irmãos, que devem se ajudar mutuamente e os conduzir para o bem. Então por que eu quero ser mais do que a Elinéia? Peguei a Elinéia aqui como exemplo. Por que eu quero ser sempre mais do que aquele que momentaneamente está numa condição de subordinação? Claro, tem os deveres do subordinado, tem os deveres daquele que é o superior, cada um tem seus deveres a cumprir. Mas o que ele está falando aqui é do sentimento. O sentimento. Eu ter um sentimento de superioridade em relação ao outro. Tendo esse sentimento, como é que eu vou ser humilde? Como é que eu vou ser caridoso se eu tenho um sentimento de superioridade? Está vendo como o Evangelho faz a gente refletir? Ele continua. Sem humildade, vos enfeitais de virtudes que não tendes, como se colocasses uma roupa para esconder as deformidades do vosso corpo. Faz uma analogia aqui bem clara, pesada. Lembrai-vos daquele que nos salvou, lembrai a sua humildade, que o fez tão grande que o colocou acima de todos os profetas. A postura de Jesus, isso eu não esqueço nunca essa passagem. Eu acho que eu estava lá, ou eu era Pilatos, ou era o soldado que botou a coroa de espinho na cabeça dele, um daqueles lá. Jesus e Pilatos, um era rei, um tinha o poder, tinha um exército, o outro filho de um carpinteiro, era carpinteiro, desarmado, vestido com um camisolão, que era a roupa da época, os dois, um diante do outro. De quem que a gente fala hoje? De Pilatos? Fala-se de Pilatos? Só fala de Pilatos para dizer que ele lavou as mãos, que ele foi omisso. E Jesus? Todo mundo fala. Bem ou mal, o mundo inteiro fala. Todo mundo fala. Olha aí como é que ficou, como é que ele impregnou o planeta Terra com a sua presença. Isso é a vibração dele. Você, às vezes, tem um objeto de alguém que você ama, que você guarda contigo, ali está a vibração daquela pessoa amada, não é? Está com você, você guarda com carinho, é uma lembrança que você tem. Jesus impregnou o planeta com a sua presença. Então, sem a humildade, como diz aqui o Lacordaire, como sermos caridosos? É para a gente refletir até a nossa postura na casa espírita. Às vezes a pessoa quer um cargo, quer ter um poder, eu não entendo isso. Poder? Cargo? Diante de tantos miseráveis que procuram a gente aqui o dia inteiro. É Selma, é Bill e um montão, vai eles aqui. Ou vem aqui quinta-feira, de dia fica aqui. Para vocês verem o que é. Hã? Mas hoje tinha umas... Quantas mães vieram hoje aqui? 60? Todas famintas. Todas miseráveis. Você querer dar ordem em gente faminta e miserável? Que ainda arruma confusão?
Ainda arruma confusão? Cheio de orgulho, você vai ter um orgulho igual delas? Não dá para ficar, tem que ter uma presidência, uma direção, sem dúvida, tem a parte burocrática, sem dúvida. Agora, se ficar em casa sentado, dando ordem e não vindo, vem botar a mão na massa, aí você vai trabalhar, é para trabalhar, você tem encargo. Aturar Diego, espero que ele não esteja me ouvindo. Aturar Leno está me ouvindo, está aqui. E por aí vai. Adilane, meu Deus do céu. É um aprendizado. E você não pode se achar melhor do que ninguém. Tem a posição, a gente respeita um outro, o ser humano tem que ter respeito. Mas ninguém é mais do que ninguém sabe mais do que ninguém. Aí eu estou falando aqui, talvez para vocês digam assim, poxa, o Newton sabe coisa beça. Porque vocês não estudaram ainda, vocês podem saber muito mais. Mas e para o espírito estar cansado de saber isso aqui, que está me ouvindo também? Está assim me olhando. Se eu ficar com posição de orgulho, ele... Altivo tinha essa mania aqui. Botava a mão assim mesmo. Para botar a mão aqui, pôr ele aqui, olhar para a minha cara e dizer, pô, Newton, qual é? Vai, Adilane, continua aí. O terrível adversário da humildade. Mas o senhor não tem só o estudo, o senhor pratica. O senhor não tem só o estudo. Pratica todo dia. Pratica. Aqui tem que botar em prática. Você esquenta a cabeça, mas você pratica. Quando chegar do outro lado, está ótimo. O terrível adversário da humildade é o orgulho. Se o Cristo prometeu o reino dos céus aos mais pobres, é porque as criaturas importantes da terra pensam que os títulos e as raízes... E as riquezas. E as riquezas são as mais puras que o do pobre. E são as recompensas da terra. Pensam que o título e a riqueza são as recompensas recebidas pelo seu mérito, e que a sua essência é a mais pura que a do pobre. Creem que tudo aquilo que possuem é o direito deles, pois quando Deus lhe retirar esses bens, eles o acusam de ser injusto. Quanta zombaria e cegueira! Deus faz alguma distinção entre vós, pelos corpos? O envoltório carnal do pobre não é o mesmo que o do rico? O Criador fez duas espécies de homens. Tudo que Deus faz é grande e sábio. Não deveis jamais atribuir a Deus as ideias engendradas pelos vossos cérebros orgulhosos. Então você vê, antigamente o rei era considerado Deus, né? Ele era escolhido por Deus e ele se fazia o próprio Deus. A coisa era tão absurda que quando ele morria, iam os escravos serem enterrados com ele. O túmulo era imenso, grande. Para quê? Para que quando ele saísse do corpo, ele tivesse escravos a seu serviço. Olha a ideia de onde vem. E, chegando do outro lado, quiçá os escravos não eram muito mais superiores a ele, ao próprio rei. A rainha de França mostra isso naquela mensagem. Ela fica admirada quando ela chega do outro lado e vê espíritos simples, que ela não
considerava, porque não tinham sangue nobre, mas estavam muito acima dela, mas bem acima. E o que fez ela se perder? O orgulho. Ela coloca ali: o orgulho foi a minha perdição na terra. Rainha eu era entre os homens, rainha eu pensei de ser recebida no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação. Agora, que sentimento ela não experimentou, né? Quando vi acima, mas bem acima, espíritos que eu não considerava, porque não tinham sangue nobre. Caramba! Não, aumentar, tá um calor, estou suando aqui. Aí você vê que outra coisa, Deus fez o pobre diferente do homem, diferente do rico. Pega um ônibus ali, ou sai daqui, tem um acidente com você, você é levado ao hospital e você precisa de sangue, rápido. Senão você vai morrer, você precisa de um sangue, para uma cirurgia, você perdeu muito sangue, não acontece isso? De quem é aquele sangue? É do rico? É do pobre? Você precisa de um transplante. De quem é aquele coração? Muitas vezes ignora. Alguns poucos casos a gente até sabe, né? Escuta aí os casos. Mas de quem vem aquele órgão? Você não sabe. Não tem diferença. Tudo é do mesmo barro. A posição é que é diferente. Posição. Posição social. E posição social, ela é circunstancial. Você pode ser rei ou rainha hoje, mas amanhã você pode ser o plebeu. Hoje, você é pobre. Você pode ter sido rico ontem, ou será rico amanhã. Posição, aprendizado. Aprendizado. A gente estava vendo aqui no estudo anterior, convido quem nos ouve agora, a uma hora antes, pelo menos ouvir também de casa, quem puder vir aqui estudar, as obras da Dona Ivone. Estamos terminando o livro Dramas da Obsessão, vimos o caso lá do Leonel e Judeus e estamos na novela. A menina, a jovem mãe, a parturiente, perdeu o filho. O filho foi despedaçado pelo médico para salvar a mãe e como o socorro do médico demorou, ela ficou tetraplégica, não saía da cama. O marido, no início, ficou do lado dela, fazendo carinho, ajudando, mas foi diminuindo, passou a viver a vida dele no mundo, normalmente. A mãe, que no início estava ali do lado, quando ia visitá-la dizia: seria bom que você tivesse morrido no parto. Não sei porque que Deus te deixou vivo aqui, que era um transtorno para ela. Abandonou. Não fosse uma amiga desvelada, é uma história muito comovente da amiga, o que a amiga faz, a visita todos os dias, de manhã, à tarde e à noite. Essa amiga é uma viúva que tem 5 filhos, mora pertinho, né, é uma vizinha, e a assiste durante 11 anos. E ela aprende com essa amiga a bordar, a costurar, a dar aula para crianças, a alfabetizar, aprende a não blasfemar, a ser resignada, aprende a orar. Agora você vê que trabalho de humildade é esse? Quanta humildade dessa amiga, que podia estar vendo a vida dela, o interesse dela, dos filhos. Ela não deixava a vida dela e não deixou de atender a Angelita, que estava na cama, durante 11 anos, não foram 11 dias. Não foi assim com Jesus, atendendo a todos sempre,
incansavelmente, e sempre com humildade, com simplicidade. Você vê como é que os homens são complicados desde que o mundo é mundo. A mãe dos filhos de Zebedeu, está lá, pede a Jesus: quando o Senhor estiver no reino dos céus, faça que um sente à sua direita e outro à sua esquerda. Ninguém quer ficar por último, né? Quer logo ficar do lado de Jesus. Quando estiver lá no céu, bota, vou pedir logo, safa meus filhos aí, bota um do seu lado direito, o restante que venha depois. Aí é que Jesus fala da humildade, né? Que os apóstolos se revoltaram com aquilo. Se revoltaram. Olha com quem Jesus estava. Os apóstolos, ele estava ensinando. Vocês têm que ser humildes. Vocês têm que ser simples. Alguma pergunta? Colocação aí? Fala da gente, né? Vamos lá. Você sabe com quem está falando? Tem isso ainda hoje aí. Aquele filósofo, como é que é ele? Você sabe com quem está falando? Aí ele vem descendo lá, que a gente está no universo, na Via Láctea, entre bilhões de planetas, no planeta Terra, entre bilhões de habitantes, no Brasil, na cidade, no bairro. Quem somos nós, né? Um pontinho diante do universo. E você sabe com quem você está falando? A gente pode não usar essa frase, mas às vezes a nossa postura é essa. Sabe quem sou eu? Como é que você fala assim comigo? Continue, Edilane. O rico. Não. Ó rico. Enquanto não, esse parágrafo é do Senhor. Ó rico, pode ler. Enquanto dormes sob tetos dourados, protegido do frio, não sabes que milhares de irmãos teus, iguais a ti, estão na miséria? O infeliz que passa fome não é teu semelhante? Bem sei que ao ouvires essas palavras, o teu orgulho se revolta. Concordarás em lhe dar uma esmola, mas em lhe apertar a mão fraternamente, jamais. O quê? Exclamarás. O quê? Exclamarás. Eu, pode ir. Possuindo sangue nobre, poderoso na terra, ser igual a esse miserável coberto de farrapos? Então a gente tem que pensar nisso. Ao levantar, agradecer a Deus pela noite de sono, porque a nossa cama é confortável. Muitos não têm nem cama para dormir, né, Juliana? Muitos dormem no chão, na esteira. Muitos se cobrem com farrapos. Então a gente tem que agradecer a Deus. Então Deus me preferiu àquele que não tem onde dormir? O outro dormia na rua, ali dormindo ali, da bicicleta, né? Então, a gente tem sempre que agradecer a Deus, porque nós não somos diferentes. A posição que aquele está é circunstancial tanto quanto a minha. E o que levou aquela pessoa a passar por essa dificuldade, não cabe a nós julgar. Não cabe a nós julgar. Continua, Dilane. Ilusória concepção de pretensos filósofos. Se fôssemos iguais, por que Deus o teria colocado numa situação tão baixa?
e a mim numa tão elevada. É verdade que as vossas roupas em nada se parecem, mas se eficácias, despidos, nus. Que diferença haveria entre vós? Pega meu óculos lá, por favor. Então, que diferença faria se ficássemos despidos? A nobreza do sangue, responderás. No entanto, a química não encontrou nenhuma diferença entre o sangue do nobre e o do plebeu, entre o do senhor e do seu escravo e do escravo. Quem pode afirmar que tu também já não foste um miserável, um infeliz como ele? Que também não pediste esmola, que não a pedirás um dia a esse mesmo que hoje desprezas. As riquezas são eternas? Elas não se acabam com esse corpo, envoltório perecível do teu espírito? Olha-te com humildade. Lança finalmente os olhos sobre a realidade das coisas deste mundo, sobre o que faz a grandeza e a inferioridade no outro. Pensa que a morte não te poupará mais do que as outras pessoas, que os seus títulos não te protegerão contra ela, que a morte pode te atingir amanhã, hoje, dentro de 1 hora. E se te encerras no teu orgulho, então eu te lastimo, porque serás digno de piedade. Eu falo isso em casa, muitas vezes para a Raquel, que está aqui, para o meu filho. Não é que meu pai quer morrer. A morte da Lurdinha, da minha esposa, me trouxe muita reflexão, muito ensinamento, muitos. Um deles é que amanhã eu posso morrer. Neste momento, no momento, nós estávamos conversando, sentados conversando. Vai lá, pega isso para mim. Eu fui lá e peguei um pedaço de comida que ela pediu. Daqui a pouco ela caiu e morreu. Eu não vi mais. Nem em sonho. Eu não vi mais. Partiu. Não pode acontecer comigo hoje, essa noite? Ou com algum de vocês? Pode. E como é que a gente vai chegar do outro lado? Se achando? É o que ele está dizendo aqui, ó. Se hoje dentro de 1 hora, e se te encerras no teu orgulho, então eu te lastimo, porque será digno de piedade. Quanto tempo a rainha de França levou para escrever o que ela escreveu? Dá para ver que é uma pessoa inteligente. É um espírito que foge à craveira comum. Agora, quanto tempo ela levou em região umbralina por causa do orgulho? Nós não sabemos. Mas que ela sofreu, ela sofreu. E ela termina dizendo lá: orem por nós, orem por aqueles que não alcançaram o reino dos céus, pois a prece aproxima o sofredor do Altíssimo, ou a prece nos aproxima do Altíssimo. Ela pede oração. Ela mostra ali a simplicidade, a humildade, depois de tanto sofrer. E a gente pode poupar esses sofrimentos. E quando a gente fala de humildade, nós não estamos falando de pobreza, hein? Não estamos falando de pobreza. Hoje nós sabemos muito bem disso. Tem umas mães aqui, né, Linéia? Difícil, hein? É difícil de falar, de lidar. Então, simplicidade, humildade não é sinônimo de pobreza. Tem pobre orgulhoso. Tem pobre humilde. Tem rico orgulhoso. Tem rico humilde. E a dor visita a todos. Orgulhosos.
Antes de serdes nobres e poderosos, o que fostes? Vai, Edilane. Talvez mais humilde que o último dos vossos servos. Portanto, curvai as vossas frontes, altivas, que Deus pode abaixar no momento exato em que as elevais mais alto. Todos os homens são iguais na balança divina. Somente as virtudes podem distingui-los aos olhos de Deus. Todos os espíritos são da mesma essência e todos os corpos são formados da mesma massa. Vossos títulos e vossos nomes em nada os modificam. Eles ficarão no túmulo. Não são eles que dão a felicidade prometida aos eleitos. A caridade e a humildade é que são seus títulos de nobreza. Não é o título, não é a tua formação, não é a tua religião. O ato de nobreza que a gente viu da amiga da parturiente que ficou tetraplégica, a senhora era católica, não era espírita. E um outro detalhe, a mediunidade, ele não falou aqui da mediunidade. Eu encontrei uma pessoa conhecida e como é que você está? Estou bem. Eu estou trabalhando, e falou o nome de um espírito conhecido, um espírito elevado. Estou trabalhando direto com fulano de tal. Eu falei, poxa, que bom que você está trabalhando. E é rápido, encontro fortuito. Poxa, a pessoa precisava dizer, vamos supor que você me encontrou, como é que você vai, Newton? Eu digo assim, eu vou bem. Olha, eu estou trabalhando direto com o doutor Bezerra, doutor Bezerra em tudo quanto é lugar, estou ali com... Isso é humildade da minha parte? Isso é simplicidade da minha parte? Você sabe que eu fiquei com pena da pessoa? Pena, me apiedei, compaixão. E para mim, eu não condenei, não julguei. Quer dizer, eu analisei. É porque faltou ali o quê? Simplicidade e humildade. Se o doutor Bezerra de Menezes é simples, é humilde, como é uma característica de todos esses espíritos elevados, faltou naquele médium essa característica para ter ao lado dele tal espírito. Aí numa casa espírita você quer dizer, eu estou assim com a Dona Ivone? A hora que você falar isso, ela vai cair fora. Estou assim com a Dedéia. Altivo, tá assim comigo, aonde eu vou, o altivo está comigo. A hora que eu falar isso, ele, que isso, Nilton? Que isso? Ele vai me desconhecer. Até porque essa não é uma característica minha, porque eu reconheço as minhas imperfeições, a minha inferioridade. Ele está na casa. E também ele não é propriedade da casa. Está o nome dele, casa tem que ter guia, ele é o nosso guia. Mas ele não é propriedade do SEAP, muito menos minha. Como amigo, nós éramos amigos, eu gostava dele. Mas como espírito, como irmão, como amigo, eu já reconhecia a sua superioridade. Como espírito, a distância é maior ainda. Então, a gente mantém, né, o respeito. O
Eu respeito. Se eu morrer, ele vai me abandonar? Não. Mas eu tenho que reconhecer que ele é superior a mim, e muito superior. Estamos aqui nos esforçando. Então jamais eu posso dizer isso, nós estamos trabalhando. Ele vai em outras casas dar apoio? Com certeza. Eu só espero que ele não saia desta casa. Agora, para não sair daqui, tem as condições. E as condições é possuir, ou pelo menos se esforçar para possuir as virtudes que ele tinha. Aí ele vai dizer assim: as minhas virtudes não, as do Cristo. Aí você pega para Jesus e diz: Jesus, vou seguir as suas virtudes. Jesus vai dizer: a minha não, a de Deus. Bom mestre, o que devo fazer para conseguir o reino dos céus? Bom? Por que me chamas bom? Bom é o Pai que está no céu. Então, nem Jesus, ele aceitou a qualidade de bom, o adjetivo de bom. Se reportou a Deus. Quando a gente falou aqui da mãe e dos filhos de Zebedeu, faça aqui, um sente à sua direita, outro à sua esquerda. Jesus, armadilha para ele, caiu fora. Não, isso não é comigo não. Isso é com Deus. Isso cabe ao Pai, não cabe a mim. Isso não cabe a mim, cabe a Deus. Por que eu vou dizer, não, deixa comigo? Que eu estou assim. Não é por aí. Aí falta a primeira das virtudes, a humildade, a simplicidade. Pobre criatura, és mãe, teus filhos sofrem, têm fome, têm frio, e curvada sob o peso da tua cruz, vais te humilhar para conseguir um pedaço de pão para eles. Oh, eu me inclino diante de ti, como és nobremente santa e grande aos meus olhos. Espera e ora. A felicidade não é ainda deste mundo. Aos pobres oprimidos que confiam em Deus, Ele lhes dá o reino dos céus. E tu, que és tão jovem, pobre criança consagrada ao trabalho e às privações, por que esses tristes pensamentos? Por que chorar? Que teu olhar se eleve piedoso e sereno para Deus. Aos pequenos pássaros Ele dá alimento. Tem confiança nele, que não te abandonará. O ruído das festas, dos prazeres do mundo, faz bater teu coração. Também querias enfeitar tua cabeça com flores e te misturar aos felizes da terra. Dizes que também poderias ser rica, como essas mulheres que vês passar, extravagantes e risonhas. É aqui mesmo que eu estou, não é? Cala-te, criança. Se soubesses quantas lágrimas e dores se ocultam sobre esses vestidos bordados, quantos soluços são abafados pelo barulho dessa alegre orquestra, irias preferir tua humilde morada e a tua pobreza. Continua pura aos olhos de Deus, se não queres que teu anjo guardião retorne ao seu meio, com o rosto escondido sob suas brancas asas, e te deixe com teus remorsos, sem guia, sem apoio, neste mundo onde ficarias perdida, esperando a punição em outro. Aonde você vai ouvir isso, hein? Se não aqui nesse sagrado livro. Aonde? Falando da vida futura, falando da importância da vida espiritual, do mundo espiritual, para a gente não procurar as alegrias do mundo material, as festas, o colorido, quantas dores por trás das casas bonitas, não é? Quantas dores. A gente vê as mesmas dores ali na comunidade e na casa bonita. As mães choram do mesmo jeito. A mãe que não sabia, que eu falei no início, que não sabia ler,
e que a gente... Foi na outra aula ou foi nessa? Foi nessa, né? Ela me trouxe o papel... Foi na anterior, né? Ela me trouxe o papelzinho pedindo socorro para 2 filhos. Como é o nome do filho? Eu não sei escrever. Eu me diz o nome dele. Aí eu escrevi para ela. Um está assim, assim, assim. O outro está assim, assim. Os 2 mergulhados no vício, na depressão. E a mãe chora do mesmo jeito que a mãe que tem poder aquisitivo chora. Do mesmo jeito. A dor é a mesma. A nossa visita a um lar, a nossa visita no outro lar, a gente sente o mesmo tipo de dor. Independente da posição social. Eu vi aqui, eu aprendi depois de ler 10 vezes o livro. A aula eu repeti 3 vezes, porque eu voltei para repetir. Aí eu vi o que eu não tinha visto nessas 10 vezes. Está lá escrito, a reencarnação do Jerônimo, ele vai ter a expiação da riqueza. A expiação da riqueza. E o incauto vai dizer assim, poxa, era essa a expiação que eu queria. Ninguém sabe o que está pedindo. Ele vai lutar contra o orgulho, contra a vaidade, vai lutar contra o instinto do roubo, porque ele vai administrar os bens dele, que ele vai receber dos pais, porque ele vai reencarnar num lugar muito rico, o pai vai dar uma herança enorme para ele, e vai administrar riquezas alheias. Opa! Vai ser admirado e bajulado, porque tem dinheiro. São muitos falsos amigos. E detalhe, vai perder tudo. Como ele perdeu da outra vez e por isso se suicidou. Então ele vai aprender a valorizar a vida, a perder tudo. Então já está dizendo para o espírito, você vai ter tudo e vai ficar sem nada. Aí ele diz assim, eu quero ajudar os órfãos. Ele vem e vai abrir uma instituição de crianças órfãos e vai ajudar. E vai o Espírito diz assim, ó, ele diz assim, eu vou ficar só com a instituição e sem nada, sem dinheiro para poder ajudá-los. Vou recorrer à caridade alheia. Vai perder tudo e a única alegria que ele vai ter serão as crianças pobres abandonadas pelos pais, os doentes. É fácil essa vida? E ele está empolgado, eu vou vencer, eu vou voltar para vencer. Aí eu pergunto para vocês, quem aqui se lembra da vida passada? Quem aqui se lembra do que se comprometeu para esta vida? Quem aqui sabe do amanhã? O que a gente tem é isso, ó. O Evangelho de Jesus, a doutrina espírita, essa grande riqueza. O ter é passageiro, é fugidio, a gente pode perder tudo. Não depende de mim. Nem eu que sou funcionário público, já aposentado, sei lá, vira esse negócio aí, e aí? Vou ter que plantar pé de tomate lá no quintal. Eu vou fazer o quê? Eu vou me suicidar?
Não, vou ter que trabalhar. Vou reclamar? Não. Isso pode acontecer? Pode. Olha o que está acontecendo aí. Olha o que já aconteceu em alguns outros países. A gente não sabe. Por isso nós somos iguais. Amanhã a gente pode depender daquele que mora ali, que hoje a gente está auxiliando, amanhã eu vou precisar do auxílio dele. Tem que pensar nisso. Tem que pensar nisso. Vamos continuar aqui mais um pouquinho. E todos vós que sofreis injustiças dos homens, sede indulgentes com as faltas dos vossos irmãos, lembrando que vós mesmos não estáis isentos de erros. Isso é caridade. Mas também é humildade. A gente perdoar aqueles que nos ofendem. Por que guardar mágoa? Por que ficar contra o outro? Como Alcione sofreu. Acabamos de ler o livro. Passamos aí por causa do encontro que vamos ter. Quanta dor, quanta resignação. Livro que aconselho vocês todos lerem. Romance belíssimo do nosso Chico. Alcione. Se sois caluniados, curvai a cabeça ante esta prova. Que vos importam as calúnias do mundo? Jesus não foi caluniado, traído? Se o vosso modo de agir é correto, Deus não pode vos recompensar? Suportar com coragem as humilhações do mundo é ser humilde e reconhecer que somente Deus é grande e poderoso. E nós somos capazes de fazer isso, desde que a gente queira. Oh, meu Deus, será preciso que o Cristo venha uma segunda vez à terra para ensinar aos homens as tuas leis que eles esqueceram? Deverá ainda expulsar os vendedores do templo que maculam a tua casa, que é um lugar somente de orações? E quem sabe, ó homens, caso Deus vos concedesse essa graça, se não regenerarias, se não renegarias como outrora, se não voltaríeis a chamá-lo de blasfemador, por vir reprimir o orgulho dos modernos fariseus. Quem sabe se não farias com que ele voltasse a percorrer o caminho do Gólgota? Então imagine Jesus voltando com a sua simplicidade. O que nós faríamos com ele? Como nós o veríamos? Durante o tempo que Moisés demorou, quando foi ao Monte Sinai receber os mandamentos de Deus, o povo de Israel, entregue a si mesmo, abandonou o verdadeiro Deus. E foram fazer o bezerro de ouro. Homens e mulheres deram seu ouro e suas joias para que fosse construído um ídolo que eles passaram a adorar. Homens civilizados, fazeis o mesmo que eles. O Cristo vos deixou sua doutrina e vos deu o exemplo de todas as virtudes, mas abandonastes seus exemplos e seus ensinamentos. Fizestes um Deus ao vosso jeito, cada um de vós em harmonia com as suas paixões, terrível e sanguinário, segundo uns, indiferente aos interesses do mundo, segundo outros. O Deus criado por vós ainda é o bezerro de ouro, que cada um adapta aos seus gostos e aos seus pensamentos. Você vê grupos radicais aí, impondo a sua ideologia em nome de Deus. Não posso falar o nome desses grupos aqui, mas vocês sabem. E não é lá na terra deles não, estão indo para o mundo inteiro. Estão aqui, já estão aqui no Brasil também.
quando ele fazendo a guerra. E quantos em nome de Deus sentado em tronos cheio de ouro, cheio de riqueza, cheio de terras, enquanto o povo morre à míngua, ainda levando ideologias perniciosas, criminosas, assassinas. Só vocês analisarem. Eu não posso falar mais do que isso, mas deu para entender. Acordai, meus irmãos, meus amigos, que a voz dos Espíritos comova os vossos corações. Praticai a generosidade e a caridade sem ostentação, isto é, fazei o bem com humildade, que cada um de vós destrua pouco a pouco os altares que erguestes ao orgulho. Em uma palavra, sede verdadeiros cristãos e alcançareis o reino da verdade. Não duvideis mais da bondade de Deus, agora que o Senhor dela vos oferece tantas provas. Vimos preparar os caminhos para que as profecias se realizem. Quando o Senhor vos der uma manifestação mais evidente da sua bondade, que o enviado celeste encontre em vós uma grande família, que os vossos corações brandos e humildes sejam dignos de ouvir a palavra divina que ele virá vos trazer, que o eleito só encontre em seu caminho as palmas deixadas pelo vosso retorno ao bem e à caridade. Então, vosso mundo se tornará o paraíso terrestre. Mas se continuardes insensíveis à voz dos Espíritos enviados para purificar e renovar a vossa sociedade civilizada, rica em conhecimentos, porém tão pobre em bons sentimentos, então só nos restará chorar e lamentar as vossas sortes. Mas não será assim. Voltai para Deus, vosso Pai, e todos nós que houvermos servido e ao cumprimento da sua vontade, entoaremos o cântico de ação de graças para agradecer ao Senhor sua inesgotável bondade e para glorificá-lo por todos os séculos dos séculos. Assim seja. Lacordaire, Constantine, 1863. Belíssima mensagem, né? Agora vocês vejam, se estivesse em casa, né, não teria ouvido, estudado, sentido essa vibração de amor que vibra nesta casa. Vamos continuar com a nossa prece. Terminando o nosso estudo. Mais folha aqui, ó. Precisando. Alguma pergunta? Muito obrigado, Senhor, pela noite de estudos. Muito obrigado aos guias desta casa de amor, ao nosso Kardec, ao nosso Leon Denis. Graças a esses espíritos aqui estamos reunidos, estudando a doutrina espírita. Obrigado ao altivo, trabalhador incansável, divulgador da doutrina espírita. Muito obrigado a esta casa. Que Deus abençoe os lares que nos ouvem neste momento. Que Deus nos abençoe a todos. Rogamos, Senhor, pelos irmãos sofredores, pois o objetivo desses estudos é levar esperanças a todos os que sofrem, a todos os que choram e principalmente aos nossos irmãos suicidas, que tenham esperança, como dissemos,
pois nada morre e o Senhor está sempre de braços abertos, oferecendo-nos o seu amor, dizendo: vinde a mim, todos vós que sofreis, e receberão consolo. Vinde a mim, todos vós que chorais. Eu sou o grande médico das almas. Então, recorram a Jesus em vossas preces, que neste momento Ele derrame as suas bênçãos de amor, de esperança, esse bálsamo de luz, de alívio para essas dores tão pungentes que esses irmãos sentem. Rogamos por todos que estão em nossa casa de amor abrigados, aguardando, sendo atendidos e aguardando o atendimento de amanhã. Muito obrigado a Dona Ivone, ao Dr. Bezerra, a todos vocês, ao Camilo, que representam todos os demais irmãos, a minha amada Idurdinha, Cidinha, a todos vocês, muito obrigado. Em nome desses espíritos amigos, da coluna de espíritos que sustentam o nosso SEAP, do nosso irmão altivo, em nome do amor que vibra nesta casa, em nome do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, é que damos por encerrado os estudos da noite de hoje, em torno do Evangelho segundo o Espiritismo. Que assim seja.